E aí, moçada, como é que nós estamos? Beleza? Mais um final de semana que passou em quarentena, bacana, né? Agora abrindo aí essa Semana Santa. Rapaz, eu não vejo a hora de chegar o feriado e ficar em casa. Não aguento mais. Tô louco pra chegar quinta-feira, sexta, sábado, domingo. Quero ficar em casa o tempo todo sem sair o portão pra fora. Página 86 do nosso livro. Tá aqui a página bonitinha, dando continuidade, tá? As nossas questões sociais. Nós estamos na unidade 2, tá? E nós vamos para organicismo. O que seria isso? Vamos perguntar aqui o nosso Herbert Spencer. O que seria isso? Uma linha científica organicista procura colocar em prática seus princípios em favor de uma explicação da vida em sociedade. Então pode ser a base da sociologia? Pode-se dizer que sim. O principal teórico foi o positivista, então quer dizer que ele é um seguidor de Auguste Comte. Herbert Spencer, filósofo inglês, autor de obras como Sistema de Filosofia Sintética. Então ele é um filósofo. Eu disse para vocês em aulas anteriores que a maioria dos sociólogos também são filósofos. Nós vamos entender isso quando a gente estiver destrinchando a sociologia de Comte, kantiano. Ele escreve também O Homem versus o Estado. Esses dois livros procuram direcionar seus estudos sobre a evolução das espécies humanas de acordo com a evolução dos demais seres vivos. A espécie, ela evolui continuamente, e a espécie humana de uma forma muito mais acelerada. Spencer antecipou-se à teoria da evolução formulada por Charles Darwin e participou do princípio de que existiriam caracteres universais presentes em todos os organismos vivos. Tudo que você possa imaginar, inclusive um vírus. O vírus muta. Nesse momento, cientistas brasileiros estão tentando identificar o genoma do vírus, do coronavírus, que causa Covid-19, para poder conseguir elaborar uma vacina. Porque o vírus lá da China é um, o vírus da Itália é outro, e o vírus do Brasil é outro completamente diferente. Todos são coronavírus. Mas, como o Spencer está dizendo para nós aqui, ele evolui de forma diferente. Nós chamamos isso, dentro do mundo viral, de mutabilidade. O vírus muta, tá? Aquela coisa de X-Men mesmo, de mutante. Porque ele se adapta ao meio. Na Itália, é clima frio. No Brasil, quente com chuva, quente sem chuva. Então é quente o ano inteiro. Então ele tem que mutar para esse ambiente aqui. Porque senão ele não conseguiria suportar. Imagina na Rússia, 20 graus abaixo de zero. Lá no Irã, 50 graus à sombra. Então, assim por diante. Então, esse querido Spencer diz pra gente que os organismos vivos eles são dispostos sobre a forma de órgãos e sistemas que mudam o tempo inteiro. Ou seja, desenvolve uma tese, a tese do cara, de que toda a realidade, desde material até social e espiritual, evolui à semelhança dos organismos vivos. A sociedade, então, ela tem que evoluir de acordo com os seus semelhantes, de acordo com os seus indivíduos. Expliquei dentro de sala de aula para vocês que há 50 anos atrás, uma mãe solteira sofria terríveis críticas e até mesmo preconceito por parte da sociedade. Há 50 anos atrás, a homossexualidade no mundo era doença, tratado como doença. Na Idade Média, inclusive, poderia ser comparado a possessões demoníacas. Então a sociedade ela evoluiu, ela mutou, e hoje, dentro de um contexto social, se você vai a um determinado ambiente público e tem um casal homossexual, se você começar a olhar demais e esse olhar predestinar ali um certo preconceito, você é convidado gentilmente a se retirar do local, porque você é o problema. Entendeu a questão social, correto? Bacana. A evolução que Spencer diz para nós seria a manifestação de um ser absoluto que Spencer denominou incognoscível, ou infinito, ou força. Eu mudo para vocês como Deus.
Ah, então ele está falando que é Deus? Não, ele não está dizendo, eu estou dizendo. Quando ele diz o incognoscível, a força, que não teria um ponto final, todo estado de equilíbrio seria o ponto de partida, ele está dizendo do alfa e do ômega. Ele só não está abertamente declarando isso aqui. Mas ele está dizendo que essa evolução, ela tem essa força cognoscível atrás, que ela seria o ponto de partida. Seria mais ou menos aquela ideia do espaço-tempo. Um dia teve o Big Bang e o relógio começou a badalar. Quem deu corda ao relógio? Tá? Quem foi a pessoa que possibilitou a explosão do Big Bang? Nós, cristãos ocidentais, chamamos essa força de Deus. Muito bem. Já na página 67, diz o seguinte: no plano social, político e ético, o sistema de Spencer redunda ou finaliza objetivando na tese de que? Aí está a questão para vocês. Qual é a tese organicista de Herbert Spencer sobre a sociedade humana? São naturalmente superiores os indivíduos que melhor se adaptam ao ambiente e deles sabem tirar proveito. Então isso aqui já seria a tese de Darwin, mas Spencer escreve bem antes de Darwin. Tá? São naturalmente superiores os indivíduos que melhor se adaptam ao ambiente e deles sabem tirar proveito. Mas nós devemos lembrar que Darwin era um biólogo naturalista e o Spencer é um sociólogo, duas ciências irmãs, mas diferentes. O organicismo procurou dessa forma buscar uma identidade sobre as leis sociais e as leis biológicas, entendendo as relações sociais humanas como integradas aos estudos das espécies vivas, porém desprezando o particularismo histórico e cultural das estruturas sociais humanas, estabelecendo leis de evolução geral. Em claro, processo evolucionista. Aqui está errado. Por quê? Porque a evolução não se dá de forma retilínea no mundo inteiro. Ela não dá-se de uma forma igual. No Japão, nesse momento, eles estão muito mais evoluídos do que em Burkina Faso, na África. Porém, Burkina Faso está muito mais evoluído do que regiões mais autóctones de dentro lá da África subsaariana. Da mesma maneira que a Inglaterra está evoluída bem mais do que o Brasil está bem mais evoluído do que a Bolívia. E a Bolívia é muito mais evoluída do que, por exemplo, lá no Congo, na África. Então essa evolução não se dá de uma forma igualitária. E dá para vocês perceberem isso nos noticiários. Dá para a gente perceber isso na evolução tecnológica, tanto para o mundo civil como para o mundo bélico. Dá-se para entender que nos Estados Unidos usam-se os jatos, os Falcon 23. No Brasil, nós temos os F-17. Então, dá para ter uma ideia básica disso aí. Além de Spencer, outros organicistas foram Albert Scheffel, um alemão, que procurou identificar as diferentes sociedades existentes, os tecidos sociais, digamos assim, que existem várias sociedades, e eu expliquei isso no vídeo anterior, e o francês Alfred Spinas, seguidor das teorias de Spencer, que afirmou serem os princípios da biologia passíveis de explicação, a todo ser vivo propondo a criação de uma ciência da sociedade. Está surgindo então aí a sociologia, regulada pela vida comunitária e todos os seres vivos existentes, do mais simples ao mais complexo, que seria o ser humano. Por que nós somos complexos? Pela nossa questão que nós temos o raciocínio. Não se esqueçam disso, tá? Passamos para o tópico seguinte. Comte. Dos fenômenos naturais aos sociais. Atenta às transformações da produção e do pensamento europeu. Ele está vivendo ali o período Revolução Industrial, pós-Revolução Industrial. Que nós temos 4 revoluções industriais. Ele está ali na passagem da primeira para a segunda, do carvão para a eletricidade. Auguste Comte ficou impressionado com os princípios apontados por Charles Darwin e procurou aplicar a teoria da seleção natural à análise das sociedades. De acordo com Comte, assim como nas espécies animais sobrevivem apenas os mais fortes.
Só as estruturas sociais mais bem organizadas conseguiriam se manter. Ele está dizendo aqui que aqueles países com a democracia estabelecida, com um idioma igualitário, com uma moeda forte, com uma sociedade baseada na educação, saúde e desenvolvimento social, ela vai conseguir sobreviver nesse caos pós-moderno. Caberia, portanto, às sociedades com um nível mais complexo de existência, seriam as industrializadas e urbanizadas, as europeias, principalmente a Europa Ocidental. Não se esqueça nas aulas de geografia que nós temos uma Europa Oriental, pobre, como alguns países periféricos da América do Sul, e a grande Europa Ocidental de países como Inglaterra, Alemanha, Bélgica, Suíça, França e muitos outros. A tarefa de garantir a vida das sociedades ruralizadas, poligâmicas, politeístas e usuárias de tecnologias rudimentares da Ásia e da África, tirando-as da condição de fósseis vivos e assegurando-lhes a manutenção. Com isso, seu desaparecimento seria evitado. Aqui está surgindo o darwinismo social. Aqui está surgindo a legitimação para que nações europeias, ditas as nações industrializadas e urbanizadas, como eu citei, Inglaterra, França, etc., teriam a difícil e dura missão de industrializar os países periféricos. Industrializar países da Ásia, África, América do Sul. Não aconteceu isso porque nós estávamos saindo de uma colonização, e aí o neocolonialismo ele vira o seu foco para África e Ásia, até porque está mais próximo da Europa. Ao utilizar as teorias darwinianas para explicar os problemas da sociedade e apostar na industrialização como foco do desenvolvimento material, essa corrente de pensamento chamada de darwinismo social, isso é darwinismo social, forneceu grande justificativa para as ações de países imperialistas. Estava ali a desculpa necessária, a legitimação, para a intervenção capitalista nas regiões afroasiáticas, pois assim como teorizava o evolucionismo darwiniano, as sociedades mais rudimentares e industrialmente atrasadas deveriam evoluir para níveis mais elevados de existência e precisaria de um guia. E o guia seria os países industrializados europeus. Conté também fala dos princípios estático e dinâmico, onde identifica na sociedade dois princípios que considerava vitais: o estático e o dinâmico. O estático caracterizava-se basicamente elementares de organização social. E o dinâmico representava a forma mais complexa de uma estrutura social, a sociedade industrializada e urbanizada. Sociedade industrializada e urbanizada, então, seria o dinâmico, os europeus, e o estático, os africanos. Para conter, os princípios estático e dinâmico complementavam-se, já que sociedades estruturadas e baseadas nas instituições, como família, princípios religiosos definidos, sistema de linguagem consistente, regime de propriedade e leis claras, são as sociedades ditas perfeitas. As sociedades, segundo eles, sociologicamente evoluídas. Essa sociedade apresenta grau significativo de coesão, ou um princípio estático, garantindo seu bom funcionamento e possibilidade de elevação para graus mais consistentes de existência, princípio dinâmico. Aqui para nós, no primeiro momento, a sociologia ela está completamente ligada e a favor do trabalho de uma legitimação, de uma apropriação territorial europeia. Nós não podemos esquecer que Auguste Comte, ele era elitizado, ele era francês, tinha aquele sentimento de superioridade. A França ainda é a região intelectualizada do mundo, Paris ainda é a cidade-luz, dali irradia ciência, dali irradia intelectualidade e arte. Então, o próprio Comte se dizia superior às demais regiões do mundo. O Comte se achava o intelectual acima dos outros. Tanto que ele vai ter uma ideia platoniana que o positivismo seria um dos estágios da evolução das sociedades humanas. Beleza? Próximo vídeo a gente continua.